Sente a luta! Sente a luta! Sente a luta! O Guanabara, ele traz muito sobre essas memórias que vêm junto com as águas, essas memórias que atravessam o tempo. E essa mesa é essas águas, que se encontram de muitos lugares. Águas que, embora passadas por um processo também de colonização, divididas, segregadas, como a nossa sociedade também hoje, de tantas camadas, não é possível dominar as águas, nem a força das águas, nem a flexibilidade das águas. Por isso também, quando chove, a gente vê o resultado das águas nessa cidade também. Existe um porquê, um porquê bem maior. De 74, se eu não me engano, a primeira edição francesa desse relato do Jean Deléry. Ele fala Irajá, ele fala Maracanã, ele fala Taquara, ele fala Iguaçu. Irajá era uma aldeia tupinambá. As pessoas moram em Irajá, não sabem disso. Também de todas as formas que consegue, E ali, quando eu penso assim que temos ali um sambaqui datado de 9.000 anos, mais velho que Jesus, mais velho que Uruçumirim, a própria história, de Araribóia, de Aimberê, de tantos outros, a gente está falando de algo de 9.000 anos, Não é, quase dali até qual é o nome daquele cantor, nascia 10.000 anos atrás, é por aí, O Raul falou que nasceu há 10.000 anos atrás, e o Núcleo de Arqueologia, o NUPAI, da UERJ, tem encontrado cada vez mais sítios arqueológicos naquela região que é ali, Itaipu, ali também outras partes ali, não só ali, tem também Saquarema, tem todas essas regiões, daqui, porque é algo que vem da memória do local onde estamos, que é Rio de Janeiro, Então você vai sempre encontrar ali, dentro dessas áreas próximas ao mar, vai ter muito sambaqui, Tem um monte de sambaqui aí embaixo de prédio que ninguém nem, E as lagoas aterradas na década de 70 e as lagoas artificiais também que foram abertas, e a expulsão das comunidades tradicionais que nunca teve fim, desde o processo colonial. Eu vim aqui para assistir esse evento, que eu acho que é um evento muito importante, de grupos sociais que historicamente foram silenciados e subalternizados. Especialmente eu vim aqui por causa de uma Celina de Xangô, que eu ajudei a organizar o grupo dela, e também para estar ouvindo as outras falas dessas comunidades tradicionais de povos indígenas.
Para mim foi muito bonito poder estar aqui, poder escutar essas histórias, essas ações, né, esses trabalhos de preservação. Então, gostei muito e muito feliz de estar aqui. Natureza, ela não é assim. A cultura indígena, ela não é assim. A cultura dos povos, sabe, no mundo, ela não é assim. Ela é dinâmica, né? Assim como um rio, ele tem que ser dinâmico. Ele não pode ser estancado, sabe? Ele tem que acontecer, né? O rio, ele precisa fluir, ele precisa confluir com o outro. Então, nesse sentido, sabe, o grande problema é esse homem capitalista que entende e acha que tem que encapsular ali, para quando ele achar necessário fazer uso, porque é o que acontece sempre, né? Essas grandes assembleias discutem tudo isso, mas é uma farsa, a gente sabe disso, porque eles usam disso para fazer a gente acreditar que realmente está acontecendo alguma coisa assim, né? Que estão fazendo alguma coisa os governantes, mas não, é por um grande interesse, é um interesse maior, né, do capitalismo, desses últimos recursos que se localizam exatamente nos nossos territórios, onde tem toda uma biodiversidade presente ainda, né? Então, nesse lugar, para mim, eu acredito mais em manutenção, porque a gente faz o processo de manejo. Não está tudo igual, não é do mesmo jeito mais, mas a gente tem as ferramentas ancestrais, que são os nossos sabedores mais antigos, que sabem como é que se faz isso, e nós devemos só voltar realmente às nossas origens, até que buscar esses conhecimentos dos mais antigos, porque desde sempre eles nos ensinaram a como viver de bem com a natureza para realmente praticar isso que nós, povos indígenas, tanto falamos o tempo todo, né? O bem viver. Foi muito lindo ouvir as pessoas falando, foi uma conversa muito dinâmica, queria mais ouvindo a galera contar das experiências, enfim, gostei muito. O evento, um evento maravilhoso, que eu fiquei sabendo, obviamente, pela divulgação do banner aí na frente da universidade. E falei, opa, uma oportunidade de escutar pensamentos diferentes sobre a nossa vivência e nossa experiência enquanto ser humano, né, fazendo parte desse contexto de natureza, pesca, e tudo tá ligado no mesmo, né? Quando era criança, eu ouvia do meu avô que a gente, na nossa casa, tinha um barquinho do outro lado da rua, né, onde se podia ir pescar, né, a lagoa vinha até o outro lado da rua. E quando eu cresci e eu percebi que aquele barquinho não estava mais do outro lado da rua, né, que a lagoa já estava a mais de 2, 3 quilômetros de distância, eu comecei a me questionar sobre isso, né, comecei a crescer percebendo isso. E com esse olhar, talvez, eu acho que não tenho dúvida disso, né, com a orientação dos ancestrais, né, com a orientação do Divino Mensageiro, com a orientação de Babá Xangô, né, que são presentes na minha vida. Porque a água, essa água que eu estou me referindo, que é a água da lagoa, ela é o que representa a vida dessas pessoas, né? É o que dá sustento a essas vidas. O que eu achei interessante ali é perceber, né, como pessoas com vivências, localidades diferentes, como os assuntos confluem, né? A gente perceber que a partir desse viés das águas, as histórias elas se encontram, a gente conseguir colocar em prática essas inteligências de manejo, de cuidado com o espaço que a gente vive. São aulas, né? Como o João trouxe isso da Escola Viva, né? Eu acho que é uma oportunidade dessa Escola Viva, da gente ter realmente esse conhecimento com quem tem propriedade de fato, né? Edição do Guanabara Piranga, e é importante lugar como esse,
onde a gente tem lugar de fala através da dança, através de movimentos. E estou muito feliz de participar aqui. Para quem não me conhece, eu sou Kali Morgana, sou cigana do Crancalon. Sou representante da etnia dos ciganos de Portugal e Espanha, tá bom? E venho fazendo um trabalho de integração social, racial, junto à comunidade insulana lá da Ilha do Governador, onde a gente vem fazendo um trabalho, acolhendo mais de 200 pessoas, homens, mulheres, todos, todes, todo mundo, e a gente vem fazendo um trabalho de arte e integração, tanto dos povos tradicionais quanto dos povos originários. Esse tipo de movimento de encontros, ele teria que ser obrigatório, né? Não como mesmo o Tufuna estava falando, né? Não no dia do índio, né? No dia do professor, mas tem que ser esse encontro até para as pessoas ficarem familiarizadas mesmo com os assuntos, né? Que a gente aborda, que a gente fala no dia a dia, né? Porque além de ser mãe de santo, eu sou ativista, estou em tudo quanto é canto, né? Eu trabalho diariamente. Então, eu gosto muito quando eu sou convidada para estar nesses espaços e falar aquilo que eu penso, né? Porque se não for para ser assim, não adianta sair de casa, né? E que outros espaços também se abram para que a gente possa estar, que a gente possa também falar, a gente expor nosso pensamento. É bem interessante que isso aconteça, sabe? E a gente é bem pobre disso também. Agora, um pouquinho assim, com mais vontade, né? Mas pode acontecer muito mais, de verdade. Eu sou a Renata Pinambá e eu sou uma das curadoras e idealizadoras do Guanabara-Piranga. O que a gente busca é trazer essas memórias, não apenas memórias que ficaram no passado, mas que continuam até os dias atuais. E como a gente faz também toda essa manutenção desses saberes, dessas trocas, e principalmente busca, né, fazer com que as pessoas entendam todas essas ancestralidades, essas diferentes matrizes, indígenas, africanas, ciganas e de tantos povos que se encontram na Guanabara, e principalmente o entendimento da Guanabara como um local sagrado, né, um local de memória, um local que precisa, né, ter uma atenção, e que as próximas gerações também tenham conhecimento dessas memórias, desses saberes, dessas histórias, e entendam que isso é algo permanente, é algo que continua, e a necessidade de que essas próximas gerações também tenham acesso a essas histórias, né? Então a gente traz uma programação muito diversa, pensando nessa diversidade que é a Guanabara, que é o Rio de Janeiro, que é esse encontro das águas, esses povos que chegaram e que já estavam aqui, e que de tantos lugares, né, realizam essa confluência, né, essa confluência cultural, essa confluência de muito conhecimento, e que nos ajuda também a pensar não apenas um mundo melhor, né, mas entender que o presente, né, é o futuro também. O que fazemos agora já é, né, esse futuro ancestral também. Então eu preciso muita consciência do que está acontecendo com as comunidades tradicionais no entorno da Baía de Guanabara e o quanto essas comunidades tradicionais são importantes para todos.